queridos do 5º ano B da Escola Coronel Virgílio Távora. Estou eu aqui novamente para iniciarmos a nossa aula de matemática de hoje, quinta-feira. Então, pegue o seu caderninho, pegue o seu material, o seu caderno de anotações e venha prestar atenção na explicação da aula de hoje. O conteúdo que nós veremos hoje será uma espécie de revisão. Por quê? Porque esse ano, inclusive no mês de agosto, nós vimos exaustivamente esse conteúdo. Porém, nós ainda sentimos necessidade de estar revisando, de estar revendo, fazendo sempre. Primeiro, para não cair no esquecimento, né? Porque tem aluno que acaba esquecendo. E para aqueles que ainda sentem uma certa dificuldade nesse conteúdo. Então, vamos lá, preste muita atenção. Fique num local silencioso, tá? Procure um local onde você possa se concentrar. Desligue a TV e concentre-se na aula. Então, vamos lá. Aqui, gente, eu coloquei as 3 relações que nós vamos estar trabalhando hoje. Essas duas é uma correspondente à outra. O que seria? Porcentagem e número decimal. É onde você vai pegar a porcentagem, o número de porcentagem representado em porcentagem e transformá-lo em número decimal. E aqui é o contrário, é onde você vai pegar um número decimal e transformar em porcentagem, ok? Vocês se recordam que nós trabalhamos os números racionais, né? E aí eu disse para vocês que a gente pode ver os números racionais representados em fração, em porcentagem, em número decimal, em gráfico. Lembram disso, né? Então, na atividade de hoje, vocês vão ver já o gráfico montado e vocês só identificar qual fração corresponde a esse gráfico, tá? Então, vai envolver aí tudo, o gráfico, a fração, a porcentagem, o número decimal. E vocês sabem também, como eu falei, um único número ele pode ser representado de todas essas formas, tá? Então, hoje, especificamente, a gente vai ver essa relação aqui entre esses dois, número decimal e porcentagem, porcentagem e número decimal. E também a gente vai rever sobre o cálculo da porcentagem. Como eu vou calcular a porcentagem de um todo, tá bom? Então, vamos começar por aqui, ó. Porcentagem em número decimal. Eu tenho aqui um número decimal, que é o 4%. E como eu posso representar 4% em número decimal, né? Eu tenho uma porcentagem que transformar em número decimal. Lembra que eu sempre falo, primeiro você vai transformar em fração, tá? Então, eu tenho que lembrar o quê? Se é porcentagem, se é porcento, então é como se eu tivesse uma divisão. 4%. 4%. E uma divisão é uma fração, que toda fração é uma divisão. Então, você vai colocar aqui, ó, a fração seria 4 sobre 100, 4 centésimos, certo? Transformando em fração. Agora que eu já tenho aqui em fração, eu vou transformar em número decimal, para facilitar. Aí, o que que eu faço? Lembra que eu disse, sempre você vai olhar primeiro para onde? Para o numerador, que é o número que fica em cima, aqui na fração. Aí, você vai repetir o numerador aqui, ó, o 4. Como nós estamos trabalhando com o número decimal, e o número decimal ele tem vírgula, não é isso? As casinhas da vírgula. Então, a gente vai fazer essa vírgula aparecer bem aqui no final do número. E aí, eu vou cortando esse zero. A quantidade de zeros que tiver aqui, que sempre vai ser 2, porque é 100, né? Eu vou colocando essa vírgula, pulando uma casinha, voltando para cá, uma casinha a cada zero. Certo? Se não tiver número aqui na frente, o que que a gente faz? A gente acrescenta um zero para poder a vírgula pular a casinha. Então, vamos lá, ó. Cortei um zero e essa vírgula pula para cá, para frente. Como não tem nada aqui, automaticamente aparece um zero aqui na frente. Eu terminei, ficou 0,4? Não, porque ainda tem outro zero para cortar. Cortei o zero e a vírgula pula daqui e vem aqui para frente. Como não tem nenhum número, automaticamente aparece um zero na frente. O que foi que ficou?
0,04. Então, 4% em número decimal é 0,04. Vamos ver outro exemplo. Aqui nós temos 8%. Vamos colocar em fração. 8 sobre 100. Olha lá. Pega o numerador, coloca ele aqui no cantinho. Faça a vírgula dele aparecer bem aqui, no final do número. Acho que tá dando para vocês verem aí, né? Então, corta o zero, a vírgula sai daqui e pula para frente. Como não tem número, automaticamente aparece um zero na frente. Corta outro zero, a vírgula sai daqui e pula para frente. Como não tem nenhum número, coloca-se um zero na frente. Então, já cortei todos os zeros porque eu terminei. Então, 8% é igual a 0,08. Como sempre vai ser por 100, porque é porcentagem, né? Porcentagem, lembra 100? Sempre a vírgula ela vai pular duas casinhas de onde ela estava. Nunca esqueçam disso, duas casinhas. Vamos ver aqui esse exemplo. Ó, veja que o 4, o 8 é só um algarismo. Agora esse aqui que é 15%. Então, vamos colocar aqui, ó, 15 sobre 100. Vamos colocar o 15 bem aqui, normalmente. E vamos fazer a vírgula aparecer, ó, no final do número. Ok, né? Então, vamos cortar da mesma forma, ó. Cortei o zero, a vírgula pula pra frente. Pula uma casinha. Ela vai pular pra cá? Não, agora não. Ela vem aqui, ó. Uma casinha só. Ela tava aqui, pulou pra cá. Uma casinha. Só que eu não preciso botar nenhum zero aqui na frente, porque aqui já tem um número, já tem um algarismo, que é o número 1. Então, não precisa. Ficou 1,5. Eu terminei? Ainda não. Falta esse outro zero, ó. Cortei o zero e a vírgula saiu daqui, pulou outra casinha aqui pra frente. Agora sim, que não tem nenhum número, aí eu preciso colocar um zero. Aí ficou o quê? 0,15. Ó, veja que a vírgula estava bem aqui, ela pulou duas casinhas. Então, 15% é igual a 0,15. Vamos ver esse exemplo. 40%. Vamos lá. 40 sobre 100, né? Transformou em fração. Agora, coloco o 40 aqui e eu faço a vírgula aparecer bem aqui, certo? Cortei o zero, a vírgula pulou aqui para frente. Ficou 4,0, que é o mesmo que 4, só o número 4, né? Cortei o outro zero, a vírgula saiu daqui, pulou aqui pra frente. Como não tem nenhum número, aparece o zero na frente. Nesse caso, esse número ele pode ser 0,40, como também ele pode ser só 0,4. Porque esse número aqui, ele não tá valendo tanto, ok? Se eu botar só 0,4, ele é a mesma coisa de 0,40, como é a mesma coisa também de 0,400. Então, se tivesse uma prova, né? Aí você deu esse resultado e a alternativa lá só tivesse esse, você ia ficar pensando que estava errado, né? Então, é as formas de se representar o mesmo número. Por último, aqui nesse exemplo, 65%. Então, vamos colocar aqui 65 sobre 100 e vamos transformar no número decimal. 65, a vírgula aqui no final. Cortei o zero, a vírgula pulou para frente. Não precisa colocar mais nenhum zero, que já tem o 6. Cortei outro zero, a vírgula pula para frente e automaticamente, ó, aparece um zero na frente. Então, 0,65 é o mesmo que 65%. Veja que sempre confira que a vírgula pulou duas casinhas, ok? Agora a gente vai ver o contrário, tá? Vamos ver aqui número decimal em porcentagem. Nesse caso, eu já tenho aqui montado os números decimais e eu vou transformá-los em porcentagem. Quando a gente está aqui, lembra que a gente está colocando a vírgula para cá? Eu estou sempre fazendo a vírgula pular para cá, não é isso? Aqui, gente, quando é o número decimal em porcentagem, eu vou fazer a vírgula voltar para o outro lado, certo? Ok? Então, aqui a vírgula está vindo para este lado, aqui a vírgula vai voltar para o outro lado. Ó, prestem atenção, vamos ver como é que faz. Ela vai voltar quantas casinhas? Duas casinhas também. Por que duas casinhas? Porque o número 100 tem dois zeros. Nós estamos falando de porcentagem.
porcentagem, ó. Porcentagem. Lembra 100. Então, a gente está sempre trabalhando com a base 100, tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos 0,08. Eu vou pegar esse meu 0,08 e eu vou pegar essa vírgula e colocar para lá, empurrar para lá, duas casinhas. Então, a vírgula saiu daqui, pulou uma, saiu daqui, pulou duas, certo? Então, vamos lá. Ficou o quê? Que número ficou esse? Ó, quando eu colocar a vírgula bem aqui, né, eu tenho que colocar um zerinho aqui. Ficou só o número 8. Estes dois zeros, eles não têm mais serventia nenhuma, não serve de nada. É só o número 8, tá? Então, aqui, 0,08 vai ser o mesmo que 8%, apenas. Também não tem necessidade de eu colocar essa vírgula, esse zero aqui, ok? Então, acredito que esteja dando para vocês verem, 0,08, 8%. Ó, veja que aqui quando era 8%, ó, deu o quê? 0,08. Então, vendo só? Então, aqui esse outro exemplo, agora aqui é com dois algarismos. Mais uma vez, eu vou colocar o 0, o vírgula 12, o número todinho. Vou fazer a vírgula voltar duas casinhas, tá? Pulou, veio pra cá, pulou outra, veio pra cá. Ó, quando a vírgula tá aqui, digamos que aqui fosse R$12, tá? É só 12. Não tem precisão destes aqui, nem desse. Então, aqui é 12%, tá? 0,12, 12%. Agora, aqui é diferente, né? Veja que é 1,2. Olha só, 1,2. Então, eu vou colocar aqui 1,2. Aí, essa vírgula, ela tá bem aqui no meio. Então, eu tenho que tomar cuidado com ela. Essa vírgula, ela vai ter que pular duas casinhas. Não esqueça, sempre duas casinhas, pra lá. Então, ó, saiu daqui, pulou pra cá. Só que como não tem nenhum zero, eu tenho que colocar um zero aqui. Eu terminei? Ainda não, que eu só pulei uma casinha, ó, tava aqui, pulou uma. Tenho que pular outra. Então, saiu daqui, pulou outra. Aí, aqui sim. Que número ficou, ó? Isso aqui, ó, 120. Não é isso? Então, 1,2, ele vai ser igual a 120% nesse caso, tá? Agora aqui, 0,30. Mais uma vez, ó, 0,30. A vírgula pulou uma, pulou duas, ó. Saiu daqui, veio pra cá, saiu daqui, terminou bem aqui, no final. Aí ficou o quê? Só o número 30. Então, aqui corresponde a 30%. Certo? Aqui, 0,7. Então, aqui, 7, 0,7, né? A vírgula saiu daqui, pulou pra cá, ó. E acrescenta o zero. Terminei? Não, porque ela só pulou uma casinha, pulou uma. Agora vamos pular duas. A vírgula terminou bem aqui. Aí, olha como ficou o número. Se ela terminou aqui, tem que ter um zero, ó. Que número ficou aqui? 70. Então, 0,7 é igual a 70%. Por último, 0,4, ó. 0,4. A vírgula estava aqui, pulou para cá, uma casinha. Tiro ela daqui. Só que como não tem nenhum zero, nenhum número, acrescenta o zero. Pulei uma casinha. Tem que ser duas. Vamos pular outra. Aí ela vem bem pra cá, ela sai, vem bem pra cá. Terminou o número, não tem mais, acrescenta o zero. Olha que número deu. 40. Então, 0,4 é igual a 40%. Ok? Tá meio embaralhada aqui, né, a lousa, mas para quem acompanhou direitinho, sem passar o vídeo de forma rápida, né, para acabar logo, com certeza entendeu aqui como foi que ficou. Eu vou até apagar o que é cálculo, vou deixar só os resultados, tá? Para ficar bem mais nítido aí e compreensível para vocês. Ó, aqui vai dar 8%, aqui vai dar 12%, 120%, 30%, 70% e o 40%, ok? Então, na hora que você estiver fazendo a atividade que vocês vão fazer hoje, vá voltando no vídeo, quantas vezes forem necessárias, você volte na explicação, tá? Porque eu tenho certeza que se você prestar atenção no que está sendo explicado aqui,
você vai conseguir fazer, gente. Não tem erro. Não tem erro, ó. Aqui você tá pegando a vírgula e ela tá pulando casinhas pra onde? Pra cá. Tá voltando a casinha. E aqui tá empurrando a casinha pra lá. Não tem erro de jeito nenhum, ok? Agora, parando um pouco aqui dessa ligação entre número decimal e porcentagem, a gente vai pro cálculo da porcentagem. Que a gente vê muito no nosso dia a dia. Quando a gente vai fazer uma compra, né, que a gente tem um desconto de 10% na compra à vista, a gente se depara muito com esse tipo de coisa, com N situações, né? E aqui eu não trouxe a situação em si, eu só trouxe já o cálculo para fazer. Ok? A gente vai ter que descobrir juntos quanto é 5% de 30 e quanto é 15% de 80. Então, vamos relembrar como é que se faz o cálculo da porcentagem. Que eu lembro na semana que a gente estava dando esse tema aqui, esse conteúdo, eu expliquei para vocês um método que você vai saber qualquer porcentagem. Qualquer porcentagem que você tentar fazer, se você fizer dessa forma, você consegue. Agora tem que aprender a forma correta. Vamos lá. O que você vai fazer aqui? Você vai olhar para o número de porcentagem, que é 5%. A primeira coisa que você vai fazer é transformar esse número em uma fração. Então, como você já sabe, é porcentagem, então é por cento, né? 5 sobre 100, 5%. Transformei em porcentagem, aí eu coloco o sinal de vezes e eu coloco o todo da minha questão. Quem é o todo? Nesse caso aqui é o 30. 30, aí eu coloco igual, repete o que eu vou repetir? Eu vou montar aqui uma nova fração. Então, eu vou repetir essa barra da fração, ó, repete a barra da fração. E eu vou repetir o denominador. Essa minha nova fração, ela vai ter o denominador 100 também, ok? Então, repete a barra da fração, repete o denominador, que é o 100. Agora, a gente só vai descobrir quem vai ser o numerador, o número de cima. Como que eu vou fazer isso? Veja que aqui, ó, tem o sinal de vezes. Então, eu vou multiplicar 5 vezes 30, tá? Então, eu vou aproveitar já esse espaço, ó, colocar aqui o 5, 5 vezes 30, tá? Vamos lá. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 3, 15. Olha quanto deu. 150. Aí, esse 150, ele vai para onde? Ele vai lá para cima, porque ele vai ser o meu novo numerador da minha nova fração. E como vocês sabem que eu estou cansada de falar, toda fração é uma divisão. Repitam aí comigo. Toda fração é uma divisão. Então, quando eu vou dividir, seja por 10, por 100, por 1000, por 10 mil, por 1 milhão, o que eu faço? Eu corto o zero e, se for necessário, eu movo a vírgula de lugar. Então, vamos lá. Eu vou cortar o zero, cortei outro zero. Quando eu for cortar esse zero aqui, eu não tenho mais zero para cortar, o que eu faço? Lembra que eu disse que todo mundo tem uma vírgula invisível? Então, essa vírgula ela vai aparecer, ó. Ela vai ficar aqui, que eu já cortei esse zero. Aí, eu corto esse e a vírgula pula para onde? Para frente. E o que foi que ficou? 1,5. Então, 5% de 30 é igual a 1,5. Ok? Compreendido aí? 5% de 30, 1,5. Não deu um número exato, deu um número decimal, coloquei de propósito, para vocês verem como a gente faz. A gente vai cortar e não ter mais zero aqui em cima, né? Só ter 1. Então, a gente faz uma vírgulazinha aparecendo. Agora, o último exemplo. 15% de 80. Vamos lá. Pega aqui a porcentagem, transforma em fração, né? Sempre o 100 embaixo. É fração de porcentagem, sempre o 100 embaixo. Vezes o todo, que é 80. Igual, repete a barra da fração, repete o denominador, que é o 100, e faz o que? Multiplica 15, nesse caso aqui, ó, 15 vezes 80. Então, eu vou colocar aqui, espero que caiba, tá? 15 vezes 80. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 8, 8. Somando, baixou o 0, baixou o 0. 4 mais 8, 12. Quanto foi que deu, gente? 1.200. Esse 1.200, ele vai para onde? Ele vai ser, ó, o meu novo numerador da minha nova fração.
Aí eu tenho uma nova fração, que é 1.200 centésimos, 1.200 sobre 100. E toda fração é uma divisão. Quando eu vou dividir por 10, por 100, por 1.000, eu corto zero ou movo a vírgula de lugar. Então, ó, cortei um, cortei outro, cortei um, cortei outro. Foi o que sobrou? Sobrou 12. Então, 15% de 80 é igual a 12. Ok? Então, eu espero que tenha ficado claro. Se você achar necessário, se você ainda assim sentir dificuldade no momento da sua resolução da atividade de hoje, volte no vídeo, pause o vídeo, retome o conteúdo, né? Reveja, faça novamente, tente, porque está bem explicado, está bem nítido aqui como deve ser feito, todos os cálculos certinhos, tá? Os exemplos que eu coloquei para vocês estão bem fáceis de você compreender. Agora depende também de vocês. Vamos para a atividade. A atividade ela será nesse livro, Material Estruturado, Matemática mais Pike, volume 2, tá? Volume 2. Nesse livrinho, volume 2, você vai abrir na página 82. Abra comigo agora, nesse momento, para você entender. Página 82. O que é atividade? Página 82 e 83. Você já pode colocar aí a data de hoje, tá? Dia 4/11/2020. Pode colocar a datazinha de hoje, quarta-feira. E você vai responder a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Tudo que está aqui nessa atividade de hoje foi explicado, tá? A primeira e a segunda é tão fácil, né, que você vai ler o que tem aí, né? 8 décimos, você vai representar em fração. Como é a fração 8 décimos? Em número simples, tá? Tivemos fração aqui também. A segunda, você vai ver a figura. Lembra que eu falei que tinha o gráfico? O gráfico aqui, no caso, é a figura. Vai colocar como se lê essa fração e a fração em número simples. A terceira, você vai ver transformar a porcentagem num decimal. Ó, porcentagem num decimal. Isso aqui que eu ensinei. Porcentagem num decimal. É a terceira questão. Então, se você sentir dificuldade na terceira questão, você volte nesse vídeo e veja essa parte aqui, ó. Como transformar uma porcentagem em um decimal. Combinado? E na quarta questão, calcule as porcentagens. É essa parte aqui, ó. Você vai calcular fazendo esses cálculos aqui na quarta questão, ok? Então, 10% de 520, fazer esses cálculos aqui para você descobrir. Uma observação, eu quero cálculo, tá? Tudo bem nessa primeira página aqui, não precisa de cálculo não, porque não tem necessidade de fato. Mas nessa segunda página aqui, ó, isso tudo aqui é um espaço em branco que é suficiente para você fazer os cálculos das duas questões. Então, não venha com desculpa esfarrapada de dizer que fizeram em outro local, que eu não vou aceitar, tá? Então, só vou aceitar a atividade se tiver a foto de todos os cálculos, ok? Eu aguardo as fotos das atividades de vocês e depois eu retomo com a correção. Bons estudos!